Bom dia, mais um estudo de Provérbios. Hoje, dando sequência, né? Estudaremos aqui Tamar. Essa história tá lá em Gênesis 38, né? Tá até como título Judá e Tamar. O significado da palavra Tamar significa tamareira, né? Ou palmeira. Tamar, ela era nora de Judá, né? Judá, ele era um dos filhos de Jacó com Lia. Né, nós já estudamos sobre Lia, né, aquela mulher que ela não era tão amada por Jacó. E ela deu o filho Judá. E Tamar era nora dele. Né? Tamar, ela passou por muita tristeza porque por toda a vida dela foi desapontada pelos homens que passaram pela vida dela. E antes de começar, eu queria desejar para você uma boa semana. Pedir a Deus bênção sobre a sua vida, que você continue repassando, né, as mensagens pelo WhatsApp, porque às vezes sem você perceber, ou às vezes sem você imaginar, você vai estar abençoando uma pessoa. Continuando aqui, né, eu vou contar a história de Tamar para vocês. Eu já falei que Tamar, né, ela era nora de Judá. Ela foi casada com um dos filhos dele. Ela casou, né, com um filho de Judá, o mais velho. O nome dele era Mas ele era um homem, né? Um homem perverso, mas muito perverso mesmo diante de Deus. E Deus tirou a vida dele. Mas só que ele faleceu antes que Tamar tivesse filhos. Aí Judá viu a situação e para dar continuidade na geração era costume, né, antigamente, de dar o outro filho em casamento para que a mulher viúva pudesse ter filho né, como se estivesse dando continuidade do primeiro. Então, Judá deu para a nora dele, a Tamar, o segundo filho, né, para ser seu marido e fazer dela mãe de filhos, né, e dar descendência para o seu irmão. Mas só que ele era um homem egoísta e buscava somente os interesses dele. E ele não queria bancar uma família. Ele não queria ter responsabilidade com família, principalmente, né, que ia manter a descendência não dele, mas do marido, do irmão, através da esposa viúva dele, né? Então ele fazia assim, ele dormia com a Tamar, mas ele derramava o sêmen dele no chão para que ela continuasse estéril. Quer dizer, ele foi muito egoísta. E Deus viu isso também, viu que era mal diante dos olhos do Senhor. E o que ele estava fazendo? Então, o que Deus fez? Tirou-lhe a vida também. Então, ficou somente Selá, que Judá tinha 3 filhos, né? O que faleceu, o Onã, que faleceu, e ficou mais novinho, que se chamava Selá, né? Que era o caçula de Judá. E ele ainda não era homem feito. Então ele disse para Tamar: espera até que Selá, né, que era o filho, pudesse ficar homem, né, para poder casar com você. Mas só que os anos se passaram, Judá não fez isso. Tamar continuou desesperada de ver os anos se passarem e ela ficou, né, ficar viúva de 2 maridos e sem filho. Judá, né, que era o sogro dela, também perdeu a esposa. O nome dela era Sua, que no comecinho da história lá em Gênesis 38 fala sobre isso, no 38:2. Ela morreu e Judá foi viajar, né? E onde ele chegou, ele encontrou uma prostituta e perguntou quanto que ela queria para se deitar com ele. E ela, nossa, uma coisa de louco. Ela não quis dinheiro, ela não quis animal, não quis troca nenhuma, assim, que desse vantagem para ela. A única coisa que ela fez um pedido estranho. Ela pediu para ele o anel dele, o cordão e o cajado dele. E tudo, assim, era tudo que ele tinha de bens pessoais, assim, coisa que era como se fosse uma coisa, marca registrada dele, algo dele. Era o anel, o cordão e o cajado. Então ela pediu isso para ele, né? Era uma coisa que andava com ele. E ele concordou, e eles dormiram juntos. Mas só que depois Judá procurou pela cidade para destrocar com ela, dar riqueza para ela, para poder pegar as coisas dele de volta. E ele perguntava: não, vocês viram a prostituta que teve aqui ontem? E todo mundo falava: não teve nenhuma prostituta aqui, não tinha ninguém aqui. E ele não entendia, mas enfim, né? Seguiu viagem, depois de um tempo, ficou um tempo lá, depois voltou para casa.
E quando ele voltou para casa, vieram as notícias, né? Porque ele ficou um tempo fora. Aí falaram, olha, a Tamar, sua nora, a Tamar, ela tá grávida de 3 meses. Ele ficou enfurecido e disse, vou queimar ela viva, porque ela adulterou, né? E tá grávida de 3 meses, imagina. Ela, mulher, né, que não tá casada, ela não podia fazer uma coisa dessa. E ela foi levada para fora já para ser queimada. Aí ela pediu para entregar para ele umas coisas que ela tinha. Falou, olha, corre lá e fala para o Judá receber essas coisas aqui. Depois ele vem aqui falar comigo que ele vai entender. Gente, olha que história maravilhosa. Volta a história um pouquinho. Lembra que Judá se deitou com uma mulher prostituta? Então, lá em Gênesis 38, 16, eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. Fala assim, então se dirigiu a ela, né? Judá se dirigiu à prostituta no caminho e lhe disse, vem, deixe-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Olha que absurdo. Então, assim, ele voltando para trás da história em Gênesis 38, 16, fala que ele pediu, olha, eu quero deitar com você. Mas ele não sabia que, na verdade, aquela mulher era a nora dele. Vocês entenderam? Tamar, vendo que ela não tinha filhos, né? Nem do primeiro marido, nem do segundo marido, viu que o seu sogro Judá perdeu a esposa e foi viajar. Ela se cobriu de lenço e se vestiu como uma prostituta. Ficou lá com a cara tampada, cheia de lenço e vestido como uma prostituta e se deitou com o sogro para engravidar e dar continuidade da família do marido falecido, né? Já que também o sogro ficou enrolando ela, né? Em vez de dar o filho caçula, ele já tinha ficado homem e Judá não deu o filho para ela. Então ela, num ato desesperador, né? E ao ser queimada, né? Para ser arrastada lá para ser queimada, ela teve que revelar, né? O que aconteceu. Ela, eu que estava lá aquele dia, né? Então, este filho é seu, Judá, né? Imagina ela falar, eu não posso ser queimada, esse filho é seu, né? E ele, se ela falasse só isso, sem prova, ele não ia acreditar. Mas ela entregou os objetos, né? Que ela mesma pegou dele como forma de pagamento. Então, ela ficou livre de ser queimada e ela estava ainda grávida de gêmeos, né? Eu lembrei de uma história quando teve um culto de mulheres, né, e as irmãs que eram as líderes, elas se vestiram de militar, essa roupa verde. E tinha vários cartazes de guerra que estava escrito assim, que estamos em guerra contra nós mesmas. Eu achei muito interessante, porque estamos mesmo, né? Todo dia estamos em guerra contra nós mesmos, nossas atitudes, nossa falta de domínio próprio, né? E as nossas escolhas, né? E só Deus mesmo, né? Que torna tudo uma surpresa, né? Ele toma nós, né? Que somos desajustadas, né? Desesperadas, né? E muitas das vezes nós somos profanas, né? E ele usa tudo isso para o santo propósito dele. Lá em Mateus 1,3 fala sobre a genealogia de Jesus, né? Muitos não gostam de ler, fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, né? Muitos não gostam, né, de genealogia, né? Mas eu amo, eu gosto. Sempre quando eu vou estudar, eu gosto de ver a genealogia e ver tantos pecadores, né, fazerem parte, né, desse lindo propósito que era o nascimento de Jesus. E lá diz assim, Judá gerou de Tamar, Pérez e Zirá. Quer dizer, não fala o que ela fez, mas lá deixou registrado que ela estava no propósito de Deus, né? Aquelas crianças que nasceram, né? Que fala que gerou de Judá, Pérez e Zerá, quer dizer, esses dois filhos, esses gêmeos, né? Eles estavam lá na genealogia de Jesus, né? Assim como eu e você. Deus pega a nossa bagunça e transforma em bênção. Em Jeremias 29:11, né, diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Então, agradeça a Deus, que apesar de tudo, Ele te ama tanto que produzirá bons resultados em meio à bagunça. sheilafonso@bol.com.br